Pra quem acompanha o canal, sabe que eu utilizei Samsung a minha vida inteira. Já tive o Galaxy S20 FE, Galaxy S21 FE, Galaxy S23, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25 Ultra e como meu último celular eu utilizei o Galaxy S26 Ultra. Porém, recentemente eu troquei meu Galaxy S26 Ultra pelo iPhone 17 Pro Max. E diferente de qualquer outro telefone que já testei aqui no canal, esse celular aqui eu comprei ele com um propósito diferente. Eu não comprei ele para poder fazer review dele, para poder testar ele. Eu realmente comprei achando que eu ia ficar com esse telefone. E queria descobrir como é que seria se esse telefone realmente fosse meu, que no caso é meu, né? E eu queria contar aqui pra vocês como é que tá sendo a minha experiência, como é que tá sendo essa transição de um sistema pro outro, além também de umas coisas que me surpreenderam, me decepcionaram bastante também. E quando eu peguei esse telefone pela primeira vez, logicamente a gente já fala da construção dele, da tela dele. E é sobre isso que eu quero abordar nesse tópico. Basicamente, a sua construção agora é um corpo único, né? Que a Apple tá chamando de unibody, com apenas essa partezinha aqui onde fica a logo da maçã sendo de vidro. E agora ele é feito todo em alumínio. E apesar dele estar sendo feito em alumínio, eu ainda achei que ele é um telefone bem pesadinho, tá? Eu achei ele mais pesado tanto que o meu Galaxy S25 Ultra, tanto o meu Galaxy S26 Ultra. E também ele ser um pouquinho mais grosso do que o Galaxy S26 Ultra. E eu só não tô mostrando ele aqui agora pra vocês, porque é justamente ele quem tá gravando esse vídeo. Mas ele não deixa de ser um aparelho com acabamento muito premium. Eu achei ele muito bonito. Não é um dos iPhones mais bonitos que já foram lançados, mas definitivamente um iPhone muito bonito sim, com acabamento muito premium, que eu acho difícil alguém realmente não gostar dessa construção que ele tem. E já emendando aqui falando sobre a tela desse aparelho, foi um ponto que me surpreendeu. O brilho máximo da tela dele é maior do que a dos Galaxy, se eu não me engano de 3.000 nits, enquanto a dos Galaxy é de apenas 2.600 nits, e nisso, utilizando debaixo do sol, me deu uma clareza muito maior. Lógico que a tela dos Galaxy tem o anti-reflexo, a partir do Galaxy S24 Ultra, se eu não me engano. Esse anti-reflexo realmente é muito bom, mas tem um problema. Esse anti-reflexo só funciona se você não tiver com película no celular. No caso, esse meu aqui ele está com película, todos os celulares que eu utilizo ele com película, e acredito que 95% das pessoas também utilizam o celular com película. Ou seja, o anti-reflexo da tela dos Galaxy, apesar de ser muito bom, não é tão aproveitada quanto deveria. Então, por isso, eu acho que a tela do iPhone acaba se saindo melhor nesse quesito. Porque ambas são ótimas telas, ambas têm um brilho muito bom, ambas têm uma calibração de cores muito boas. A única coisa que eu acho que as telas dos Galaxy ganham a partir de agora é por causa da proteção de privacidade que tem embutida na tela dos novos Galaxy agora. Coisa que no iPhone a gente sabe que não tem. Seria o que? O iPrivacy? Eu não sei. Mas vamos esperar uma resposta da Apple para essa tela da Samsung. A gente sabe que quem faz as telas da Apple é justamente a Samsung, então não deve demorar muito para que a Apple realmente comece a implementar essa tecnologia nas telas dela também. E falando da tela dele, uma coisa que a gente nota muito é o quê? O Dynamic Island, que no caso esse notezinho enorme que ele tem aqui na parte de cima. Eu achei que foi uma jogada muito boa da Apple deixar esse note aqui enorme aqui em cima e chamar de Dynamic Island e botar umas funçãozinhas nele. É algo útil, realmente é uma coisa que fica bonita ao ver do aparelho, não é realmente um espaço desperdiçado aqui. Eu sei que aqui tem os sensores do Face ID que ajudam a ter uma melhor precisão e tudo mais, porém já passou da hora, né? A gente já tá em 2026, tem celulares que o buraquinho da tela tá cada vez maior e a Apple continua com esse buraco no meio da tela. E outra coisa também que eu não poderia deixar de falar é do seu botão de ação. O seu botão de ação a gente consegue configurar várias coisas. Eu particularmente deixei na lanterna e eu utilizei muito mais do que eu achei que eu realmente iria utilizar. Porque quando o aparelho tem muitos botões, você acha assim, é só mais um botão para poder ficar apertando e ativando função que eu nem queria. Mas na verdade não foi assim que aconteceu, porque no caso, como eu já falei, eu deixei ele na lanterna e apenas de eu clicar nele, ó, ele não ativa. Ele realmente só ativa quando eu pegar e pressionar. Aí sim ele acende a lanterna. Ou seja, para eu dar um clique falso aqui é muito difícil, além também de que não tem só a função da lanterna, tem a função de reconhecer música, função de traduzir, de lupa, de muitas coisas aqui que você pode colocar nesse botão. Eu achei que foi útil sim, tá? E eu gostei de utilizar ele. Mas outro botão que eu vi uma pancada de gente reclamando foi justamente o seu botão de câmera, que eu particularmente amei ele. O porquê? Esse botão, quando você pega para realmente utilizar, nos primeiros dias você não vai utilizar realmente muito ele. Mas se você pegar e se forçar a utilizar ele, isso daqui fica muito bacana, sério mesmo. Esse botãozinho aqui, ó, eu pelo menos deixei ele pra quando eu apertar 2 vezes ele ativar a câmera, tá? E não uma vez. Isso você mudar as configurações da câmera, que eu vou mostrar daqui a pouco. E também ele tem sensor de profundidade aqui, ou seja, ele sabe o quanto que você tá apertando. No meu caso aqui, se eu apertar
2 vezes, bem fraquinho aqui, ele já sobe aqui, e aqui eu consigo mexer tanto no zoom dele, ó, seleciono o zoom, eu consigo dar um zoom maior, ou então tirar um pouco do zoom que ele tem, além também de que eu posso mudar o desfoque da imagem aqui, e também a exposição da imagem. Só mexendo nessas 3 coisas aqui, você já consegue tirar fotos muito boas, sério mesmo. Então sim, foi uma mão na roda que eu gostei bastante de utilizar. Eu sei que não é pra todo mundo, mas eu particularmente gostei muito desse botão de ação, e eu gostaria que tivesse nos Samsungs também. E como prometido, se você quiser fazer as modificações, é só você vir aqui em câmera control, ou seja, controle de câmera, e aqui você já tá configurando o botãozinho lateral dele. Eu deixei para ele ativar apenas com 2 cliques, se eu der apenas um clique ele não faz nada, para evitar de dar clique falso, e eu desabilitei o requerimento da tela ativa, ou seja, mesmo se eu tiver com a tela desligada e apertar 2 vezes, ele já vai abrir a câmera instantaneamente. Isso daqui é muito bom. Além também de que você pode customizar aquilo que eu falei, ó. Eu deixei aqui a exposição, o zoom e o diff. Outro ponto também que eu não posso deixar de falar, sistema operacional. O iOS contra a One UI. Eu vou colocar o One UI como base de referência porque, na minha opinião, é uma das melhores customizações de Androids que tem. Ambas são muito próximas em qualidade, tanto a One UI quanto a iOS. Não existe essa de, com a nova atualização o iOS vai destruir o Android, vai despencar o Android. Ou então, ao contrário, às vezes, nossa, com a nova atualização 9.99 da One UI vai despencar o iOS. Isso não existe, gente. Ambas são sistemas operacionais muito bons. E a grande parte da diferença ali que você sente é falta de costume. Se você se acostumar com ambos os sistemas, você vai perceber que ambos são sistemas muito bons. Logicamente, cada sistema vence em seus pontos, como por exemplo, a liberdade do Android, que o iOS ainda não tem. Isso é uma questão de ainda, que eu já vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. Ou então, se tratando aqui da fluidez, da otimização do sistema iOS. Cada sistema tem os seus pontos positivos e seus pontos negativos, mas nenhum destrói o outro. Ambos são sistemas muito bons. E falando aqui sobre as customizações que a gente tem no sistema iOS, eu quero mostrar aqui para vocês. Você consegue modificar muita coisa agora. Olha como eu deixei aqui. Eu deixei com 2 widgets aqui em cima, 3 widgets aqui em cima, aqui na minha barra lateral, basicamente como eu utilizava no meu sistema Android. Além de que o central de controle aqui eu também fiz algumas modificações, tá? Originalmente ela não é assim, agora você pode mudar pra como você quiser, ou seja, tá muito próximo do Android isso daqui. A única coisa que a Apple ainda tá implicando um pouco é com aplicativos baixados fora da App Store, ou seja, se eu pegar aqui, vou tentar baixar qualquer aplicativo fora da App Store, que a gente tem aqui, ela vai barrar um pouquinho, tá? Mas, em contrapartida, agora a gente tem uma coisa chamada Out Store, e alguns aplicativos fora da App Store, como eu, por exemplo, baixei o Streamio, que é uma plataforma de streamings aqui que você pode assistir várias coisas que são muito boas, sinceramente. Isso daqui é uma mão na roda pra quem não tem como ficar pagando por assinatura, mas ele não é o foco desse vídeo. Então, o ponto que eu quero chegar é, o iOS, ele tá melhorando muito nesse quesito de liberdade, quesito customização, e ainda tá ficando umas coisas muito boas. A única coisa que me irrita um pouco ainda é essa animação exagerada da Apple que ela tem pra tudo. Isso daqui com o tempo acaba irritando um pouco, tanto que no meu Samsung eu ativo o modo de desenvolvedor e coloco as animações em 0.5, assim as animações ficam mais rápidas e parece que meu celular também está mais rápido em contrapartida. Coisa que no iOS a gente nem sonha em fazer isso. Mas uma das coisas que me surpreendeu muito nesse telefone aqui também foi o seu Face ID. O Face ID dele funciona muito bem. Na maioria das vezes ele se torna até mais rápido, até melhor do que a impressão digital que a gente tem nos Galaxy. O porquê? Quando você for abrir qualquer coisa aqui, como por exemplo, eu deixei o Face ID para abrir o Instagram. Se eu fosse abrir, logicamente tem uma porrada de coisa aqui na minha cara, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô com o microfone aqui, tô com um lapela aqui. Ele não vai identificar meu rosto nunca na vida. Mas se eu estivesse usando normalmente, apenas de eu clicar aqui, ele já ia abrir instantaneamente. Eu não ia nem ver essa tela aqui. Ou seja, é um Face ID muito rápido, que na maioria das vezes ele vai ser melhor do que a impressão digital. Mas tem um porém que eu acabei de mostrar pra vocês. Quando você tiver alguma coisa na cara, se tiver de boca aberta, se você tiver deitado na cama, sua cara estiver parcialmente tampada, você tem que levantar o rosto e ficar mostrando sua cara pro celular pra ele poder tentar desbloquear. Senão você vai ter que ficar digitando sua senha mesmo. Ou seja, eu acho que o Face ID ele ganha na maior parte do tempo, te entrega uma experiência muito natural, mas a biometria é muito mais versátil. Aí vai de cada um escolher qual é melhor. Ponto também que eu queria falar que também envolve o sistema deles é o que? A otimização para os aplicativos. Parece que aqui os aplicativos são feitos para ele. Eu não sei porquê. Parece que tudo é um pouco mais polido, tudo funciona um pouco melhor no iPhone. Isso não é coisa da minha cabeça, tá? Eu já vi bastante gente falando nisso e eu realmente só tive essa conclusão quando eu peguei e comecei a utilizar. Realmente, parece que as coisas que funcionam um pouco melhor são feitas para funcionar. Não parece que foi uma cópia de um trabalho entregue de última hora que pro aplicativo funcionar.
funcionar. Não, parece que realmente as coisas são feitas pra isso. Mas isso não significa que, por exemplo, se você for postar uma foto direto no Instagram aqui, a qualidade do iPhone vai sair melhor, tá? Isso não existe mais. No S25, S26 Ultra, a Samsung já tem contrato com o Instagram para eles poderem entregar uma foto sem perda de qualidade, um vídeo sem perda de qualidade, ou seja, isso realmente não existe mais, que o iPhone é melhor pro iOS. Eu só tô falando que os aplicativos parecem estar um pouco mais otimizados. Nas câmeras, que é uma coisa que eu tenho que falar muito aqui pra vocês. Eu achei que a câmera dos Galaxy são melhores, mas são piores ao mesmo tempo. O porquê? As câmeras dos Galaxy requer que você entre nas câmeras deles e fique modificando muitas coisas para tirar uma imagem decente, uma imagem realmente muito boa de profissional. Aqui é muito mais rápido e fácil. Vou fazer uma simulação aqui para vocês. Preciso tirar uma foto rápido. 2 cliques e já abri meu menu. Dou 2 cliques aqui, ajustei a exposição, dei mais 2 cliques aqui e já ajustei o desfoque, dei mais 2 cliques aqui e já ajustei o zoom. Olha a facilidade que eu tive para poder ajustar. E só com isso daqui você já consegue tirar fotos muito boas, porque se você quiser colocar algum filtro depois, algum estilo depois, você faz isso pela própria galeria do celular, sabe? Nem sempre você tem 5 minutos para poder ficar lá configurando o celular, sabe? Às vezes você tem alguns segundos ali, você quer tirar uma foto bacana. No iPhone isso funciona muito melhor e muito mais rápido. Então acho que por isso eu vou estar preferindo a câmera dos iPhones. Sobre a câmera de vídeo, eu achei a qualidade padrão aqui gravando nos 4K a 30, eu achei uma qualidade boa, tá? Não é a melhor qualidade do mundo, mas é uma qualidade boa. Eu não cheguei a gravar no ProRes, no Log ProRes. Eu queria gravar essa qualidade aqui, mas eu acabei não gravando, eu não teria nem computador para editar um vídeo nessa profundidade. Mas gravando direto aqui no 4K a 30, eu achei a qualidade do Galaxy um pouco melhor. Eu achei que ele soube calibrar um pouco melhor as cores e tudo mais. Mas do mesmo jeito também que eu já vi como é que o pessoal trabalha em cima do ProRes utilizando o log da Apple. Eu sei que é melhor, ou seja, para vídeo o iPhone é melhor, para foto rápida o iPhone é melhor, para foto longa Samsung melhor. Basicamente essa é a minha conclusão. Sobre o zoom, é algo que eu tenho a falar pra vocês aqui, é que o zoom nativo do iPhone aqui na câmera foto é de 40 vezes. Sinceramente, câmera de 100 vezes é muito difícil você utilizar uma câmera que você vai utilizar ali os 100 vezes de zoom dela. Eu já tô 1 ano com o meu Galaxy. Se eu utilizar a câmera de zoom de 100 vezes dele, 10 vezes foi realmente muito, tá? A câmera de 40 vezes já vai servir bastante. A maioria, se for tirar um zoom, você vai tirar ali na parte dos 20, 30 no máximo. A qualidade não fica tão boa quanto a dos Galaxy, tá? E o zoom que eu mais utilizei foi um zoom de 4 e de 8, tá? Esses zoom aqui são os melhores pra mim. Tanto que no meu Galaxy também é difícil passar do zoom de 10 vezes. Resumindo, é mais uma coisa pra você mostrar que você tem aquele zoom, tá? Não é algo que você realmente vai utilizar no dia a dia. Sobre a bateria, aqui é um ponto que você tem que esquecer que os iPhones têm uma bateria ruim. A bateria desse iPhone aqui é melhor do que a bateria do meu Galaxy S25 Ultra, do meu Galaxy S26 Ultra, S24. É a melhor bateria que eu já encontrei num celular. Não significa que é a maior, mas sim a melhor, a mais otimizada. Essa bateria aqui, ela passa facilmente de 10 horas de uso em tela e realmente ela é muito otimizada. Num dia normal, eu uso a proteção nativa de bateria do celular. Ou seja, se eu for aqui na bateria e no Power Mode e no carregamento, eu deixo limitado a 95%. Eu não gosto de carregar a 100% porque eu acho que força muito a bateria do celular e acaba desgastando um pouco também. Então eu deixei ele no 95%, sabe? Só pra dar aquele migazinho. E num dia corrido meu, que eu realmente utilizei o celular mais utilizando os dados móveis que comem mais bateria, que eu utilizei acho que umas 5, 6 horas do celular, no final do dia esse carinha ainda tava com 30, 38% de bateria. Ou seja, é uma bateria muito boa, coisa que meu Galaxy, se ele chegasse nesse ponto, ele estaria ali na casa dos 10 a 5% de bateria. Ou seja, uma bateria muito boa, além de que esse modelo meu é um modelo americano. Ele tem a anteninha aqui em cima e ele não tem a entrada pra chip. Então ele acaba tendo uma bateria um pouco maior. E também um ponto que eu queria falar pra vocês é o que? Sobre ecossistema e sobre acessórios. Eu tenho um Galaxy Watch 7 que deveria estar no meu pulso, eu esqueci de colocar ele no vídeo. Aqui ó, consigo mostrar ele aqui pra vocês, mas ele tá sem bateria, pra mostrar pra vocês. A questão é, eu não consigo de jeito nenhum conectar o meu Galaxy Watch no iPhone. Então realmente, se eu fosse vender meu Samsung e ficar com o iPhone, eu teria que também vender o meu Galaxy e comprar um Apple Watch. Eu sei que isso é uma limitação que a Apple tem, mas poderia ter pelo menos uma conexão básica, né? Porque, por exemplo, esses relógios aqui, eles têm o WhatsApp integrado. E como é o WhatsApp estando no iPhone, eu não consigo conectar ele no meu relógio também. Isso é uma coisa que prejudica muito, que eu acho que eles deveriam mudar. Ter pelo menos nem se for uma integração básica ali. Mas integração entre ecossistema Apple você já conhece, uma integração muito boa. Se tiver um Mac, um AirPod ali, um relógio. Eu nunca utilizei, mas eu já assisti bastante vídeos sobre isso, porque eu sou bem curioso nessa área de tecnologia. E vendo ali, parece que o ecossistema da Apple funciona um tico melhor do que o ecossistema da Samsung, tá? Por exemplo, quando eu estou utilizando meu celular e tem um tablet com um roteiro ali, pra não me perder, porque
tem muita coisa pra falar aqui pra vocês. Às vezes o som dele não alterna instantaneamente, o relógio também ele fica bugando em quem ele vai conectar. Então, ou seja, é um ecossistema bom, mas que eu acho que ainda não tá maduro o suficiente pra chegar no nível do iPhone. Eu também tenho um Galaxy Buds, tá? Eu tô com os meus dois Buds aqui, eu tenho o Buds 2 e o Buds 4 Pro, e sinceramente eu não senti muita diferença utilizando eles no iPhone. Por quê? O meu maior uso que eu tenho é o quê? Eu pegar, eu abrir ele já fazia a conexão automática. Aqui ele já fez a conexão automática no meu iPhone, e essa é justamente a maior função que eu utilizo nele para poder fazer a troca entre aparelhos. Aí realmente não tem como, eu tenho que entrar no menuzinho lá e fazer a conexão, mas só de fazer isso daqui já é basicamente 98% do meu uso que eu tenho com eles. Um dos testes que eu queria fazer com ele, que eu realmente comprei ele para fazer esse teste, eu não vou estar conseguindo, foi o quê? Utilizar o iPhone com o MacBook. Pra quem não sabe, eu fiz o vídeo com o MacBook, que eu trouxe o MacBook pro canal aqui, e foi um dos melhores investimentos que eu já fiz nesse canal, sinceramente. Mas eu acabei vendendo esse MacBook pra poder tá trazendo mais conteúdos. E a minha intenção era comprar o iPhone e utilizar ele com o MacBook, também trazer essa experiência pra vocês. A questão é, eu não tenho dinheiro. Eu só comecei a dar um pouquinho mais certo nos vídeos, a papo de uns 5, 10 vídeos pra cá. Ou seja, não recebi dinheiro nenhum ainda do YouTube. E tudo que eu trago pra vocês aqui é utilizando o meu dinheiro. Aí eu percebi que eu não tenho dinheiro pra poder comprar mais um Mac. Mas eu garanto pra vocês que eu ainda vou trazer esse teste, tá? Mas para isso eu vou precisar da ajuda de vocês. Se vocês puderem se inscrever e deixar o like, isso já me ajuda e me fortalece demais, sério mesmo. Bom, e um ponto também que eu queria falar pra vocês é o que? A transferência de arquivos pro Windows. Ou seja, você pegar e transferir os arquivos do iPhone pro Windows. Pro Mac a gente sabe que é fácil, mas pro Windows é um pouco confuso. O Windows ele tem um link to Windows que funciona bem ruim, pra falar a verdade, então ele funciona só quando ele quer. Então o jeito mesmo é conectar ele no cabinho que eu tenho aqui, ó, pra mostrar pra vocês aqui, esse cabinho aqui que eu tenho aqui no cantinho, conectar ele e linkar no meu computador. É o único jeito que eu consigo utilizar ele. As pastas ficam um pouco confusas ali, um pouco escondidas, mas eu consegui fazer essa transferência até que tranquilo. E um ponto também que eu acho que ninguém fala é o que? A segurança e o medo cagaço que eu fiquei de utilizar o celular na rua, sério mesmo. Mesmo utilizando ele com uma capinha mais escura, que no caso é essa capinha aqui, ó, quando você coloca ele dá pra dar uma disfarçada, sabe? Ele não fica tão extravagante quanto. Mas mesmo assim, eu ainda fiquei com muito medo de utilizar ele na rua. Não foi um iPhone que eu peguei e saiu gravando conteúdo com ele na rua, porque eu realmente fiquei com cagaço, sabe? Que já entra num ponto que eu quero falar, que é o quê? O design dele. Quando a pessoa bate o olho nisso daqui, ela já sabe que é um iPhone 17 Pro ou um iPhone 17 Pro Max. Coisa que se eu utilizasse meu Samsung S24, meu Samsung S25, S26, S23, S22, são tudo igual ao design deles, ou seja, você não sabe de qual é o celular, e também é um celular que não chama tanta atenção, mas isso daqui chama muita atenção. E logicamente, você tá pagando caro no aparelho e você quer ter um design exclusivo. Mas o problema é você utilizar esse design exclusivo num país onde isso daqui é muito visado pra roubo. Então foi um ponto que eu também tenho que falar pra vocês, que se você não mora num bairro muito bom, em uma cidade muito boa, muito segura, você tem que estar pagando um seguro pro celular, ou então utilizar na cara da coragem mesmo. Mas bom, a pergunta final: o S26 Ultra ainda ganha desse carinha? E a questão é... depende. Porque apesar de ele ser um aparelho mais fino, um aparelho mais leve, um aparelho mais aberto, que tem mais compatibilidade, ele é um aparelho que tem mais personalização, que entrega recursos extras, como a própria S Pen dele, eu ainda assim achei que o iPhone foi melhor em vários pontos, como por exemplo, a facilidade de você usar as câmeras dele. A câmera frontal dele é muito boa também, que inclusive eu não esqueci, eu vou deixar um take da câmera dele aí pra vocês também. O microfone dele também eu achei que é um microfone muito melhor. A estabilização do iPhone também, que eu achei que foi uma estabilização um pouquinho melhor. A bateria dele é melhor, a otimização dos aplicativos. Então eu acho que realmente não tem um vendedor absoluto, tem o que é melhor pra você. Mas eu diria que pra um usuário avançado que gosta de realmente de mexer em tudo, o Galaxy é melhor, porque ele entrega um pouco mais de liberdade. Agora, pra pessoas que compram esses aparelhos dificilmente e tem um uso até um pouco mais simples, eu acho que o iPhone ele pode ser um pouco melhor sim, que no caso seria ele para 80% das pessoas. Mas isso levando em consideração que o iPhone ele possui mais status, ou seja, se você deseja status, isso daqui vai te entregar. iPhone tem mais status do que Galaxy, isso é um fato. Isso daí independente de qualquer coisa, sabe? Então vai no que é melhor para você. Mas agora a pergunta é, por que eu tô vendendo esse telefone aqui, sendo que eu gostei tanto dele? Por um quesito que eu já falei com vocês, dinheiro. Eu preciso levantar dinheiro para poder comprar um Mac. Quando eu comprar um Mac, aí sim eu compro um ou outro celular. Porque outra, eu tô com dois celulares de alto nível aqui, o iPhone e o Samsung S25 que tá gravando esse vídeo. Mas eu tô jogando o jogo conforme as oportunidades forem aparecendo pra mim. E eu também acho que as pessoas deveriam pensar assim, sabe? Não trocar de celular simplesmente porque deu uma vontade, mas sempre ir aproveitando cada oportunidade que aparece pra gente. E não se deixar levar ali no calor do momento de ter um iPhone, de ter um Samsung e pagar caro nesses telefones. Espera uma oportunidade, elas vão aparecer. O foco do vídeo não é tornar ele reflexivo, mas eu espero que vocês tenham entendido quais que são as diferenças dos dois ecossistemas e o que cada um tem de melhor e que tem de pior. Mas no geral eu ainda considero o S26 Ultra no melhor, mas o 17 Pro Max ele me mostrou que ele pode ter sido melhor pra mim até, porque eu gosto de pegar, eu gosto
gosto de tirar fotos rápidas. Eu gosto de utilizar os aplicativos bem polidos, porque eu gosto de design, eu gosto de ver como é que cada coisa funciona. E ver tudo funcionando corretamente no iPhone é muito bom. Então eu espero que vocês tenham entendido o propósito desse vídeo, porque não é justo comparar esses dois aparelhos. São dois aparelhos para focos diferentes, para públicos diferentes. Mas eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar e saiam mais conscientes desse vídeo quando se trata de tecnologia.